Premonição 6, Laços de Sangue já está entre nós e com ele trouxe também a grande revelação sobre um dos personagens mais misteriosos dessa franquia, que é o William Bloodworth. Quem é ele? Será que ele é a própria morte, como muita gente teoriza? Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, o ator Tony Todd se consagrou muito em Hollywood, fazendo vários papéis em filmes e séries também, né? E inclusive ele se destacou muito no gênero do terror, fazendo personagens como, por exemplo, o Candyman, né? Ele já participou, acho que se não me engano, de 3 filmes interpretando esse personagem também. Mas porém, por muitas pessoas, principalmente para quem é fã de terror, né, e principalmente da franquia Premonição, ele ficou simplesmente destacado por ter interpretado o personagem do William Bloodworth ao longo dessa franquia, totalizando a participação dele em 5 dos 6 filmes dessa franquia, onde ele apareceu no primeiro, segundo, quinto e esse filme mais recente agora. E apesar do personagem assim não aparecer no terceiro filme, o ator deu a sua voz para aquele cramunhão, né, aquele diabão gigante que tem na montanha-russa do terceiro filme ali também, né? Infelizmente o ator veio a falecer no ano passado, né, em 2024, devido a um câncer no estômago, no qual ele estava enfrentando, né? Mas isso não o impediu de ter uma última participação nessa franquia, com uma forma de despedida, tanto para o seu personagem, quanto também para o público ali também, né? E foi com essa participação que a gente teve a grande revelação sobre esse personagem tão misterioso, que muita gente teorizava do que ele poderia ser, o que ele poderia representar, e a gente vai revelar aqui qual é a verdadeira história do William Bloodworth na franquia Premonição, mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos, e deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fiz tudo isso, então bora ver qual que é o mistério do Bloodworth. Para isso, vamos conhecer a história desse novo filme, né, que começa justamente nos anos 60 com a personagem da Iris, que ela está indo justamente com o seu namorado num encontro romântico ali, né, num jantar romântico, num novo restaurante à altura ali, tipo aquele que tem em Seattle também, né, no alto de uma estrutura ali também que tinha acabado de inaugurar, né, a inauguração daquele prédio também, daquela torre, né? Só que assim, conforme ela vai chegando, ela vai subindo no lugar, ela vai percebendo certos sinais de que algo ruim estava para acontecer, né? Aquele famoso mau pressentimento sobre algo que vai acontecer, né? Fica ouvindo uma certa música questionável no rádio, aí o elevador trava, e aí vem um vento mais forte ali também, né? Tudo feito de vidro, sem contar, é claro, que falaram que o prédio, né? Que o prédio não, é a torre, né? Foi terminada com 5 meses antes do prazo também, né? E vai por mim, se qualquer estrutura arquitetônica, seja torre, prédio, ponte, terminar muito antes do previsto, pode ter certeza que eles economizaram onde não deveriam ter economizado. 1 mês ainda vai, agora mais do que isso, com certeza é um perigo aquilo. Bom, dito e feito, né? A passarela de vidro acaba quebrando ali também, os vidros vão se quebrando, aí de repente começa a ter explosão, as pessoas morrem queimadas, morrem caindo ali da torre também, né? Morrem sendo atingidos por pedregulhos, por um piano esmagando elas também. Aliás, me perdoe, mas eu tenho que ressaltar aqui que ver aquele moleque sendo esmagado pelo piano me deu uma certa satisfação. É aquela morte de filme que dá satisfação, sabe? Porque foi o moleque que começou todo aquilo também, né? Vamos combinar. E nos momentos finais dessa catástrofe também, né, a gente vê um menininho que estava ali, né, uma criança por volta ali dos 5, 6 anos também, né, que era filho da cantora que estava apresentando naquela noite, né, e que tinha escondido ele justamente para proteger daquela catástrofe toda, né, tipo assim, ele conseguiu, né, sobreviveu do incêndio, das maiores quedas ali também, né, mas no final de contas acabou somando ele e a Iris, né, que assim, como já é de costume, né, meio que a pessoa visionária, né, a pessoa que tem a premonição, né, sempre acaba sendo a última a morrer nesses casos, né, e foi o que aconteceu, né, ela pegou a criança, tentou proteger ela, mas não deu certo, né, e os dois acabaram caindo pra morte. Ou pelo menos deveriam ter morrido, porque como se falado, né, era uma premonição aquilo, né, ela apenas viu o que ia acontecer, né, então ela foi lá toda assustada e avisou a todo mundo que aquela torre ia cair, ia ser destruída, né, e aí a gente tem uma coisa praticamente inédita na franquia, que não é que ela conseguiu salvar algumas pessoas ali como nos filmes anteriores, ela salvou todo mundo ali, ela evitou que a catástrofe acontecesse, né, imagina por exemplo se lá no primeiro filme o Alex impedisse que o voo 180 decolasse, né? Ou se no terceiro filme a Wendy ela evitasse que a montanha-russa fosse ligada, né? É praticamente isso, né? Enquanto nos filmes anteriores a gente tinha de 6 a 7 sobreviventes que a morte ia perseguir depois ao longo do filme, aqui foram pelo menos umas 80 a 100 pessoas
que conseguiram fugir da morte naquele dia, né? Então, obviamente, teve mais trabalho para a dona do capuz aí da foice correr atrás deles, né? Não que isso dissesse, né, que podia se passar 50 anos caçando eles, né? Porque se organizasse tudo direitinho, né, de uma forma bonitinha ali, né, dava pra morte conseguir matar todo mundo em menos de um ano, né? 2 no máximo, né? Mas isso aí a gente releva. Como falado, né, a visionária, a pessoa que tem a premonição, costuma ser a última a morrer, né, ser a última da fila, né, até que chegou então a vez da Iris, ela morreu, né, só que como foi mostrado na história desse filme, né, muitas dessas pessoas que sobreviveram tiveram filhos e até netos, né, então após a morte da Iris, a morte passou a ir atrás da família dela, né, dos filhos e dos netos que não deveriam ter nascido, não deveriam existir ali também, né. Então a Stephanie, que é a nossa protagonista, ela pega o livro, né, da Iris ali, que ela montou, né, com todas as estatísticas e todos os planejamentos ali da morte, né, e percebeu que tinha uma certo nome, uma certa sigla ali também, né, dizendo que JB conhecia alguém que tinha enganado a morte. Então a mãe da Iris, né, a mãe da Stephanie, no caso, né, comentou que a Iris já tinha dado essa informação para ela, que um tal de JB já ajudou ela e que trabalhava em um certo hospital. Eles foram lá atrás desse hospital e aí é quando eles encontram justamente quem é esse JB, que é o Jefferson William Bloodworth, ou só Bloodworth para os mais íntimos também. Foi aí que o Bloodworth, ele revelou ali, né, aquilo que a gente já sabia, né, as regrinhas para conseguir escapar da morte, né, que é, ou você matava alguém e aí você ficava com os anos de vida dessa pessoa, né, para sair da lista da morte por enquanto, ou você tinha que morrer e depois voltar à vida também para anular completamente a corrente da morte, né? Dois planos completamente arriscados, né? Tanto que o Bloodworth, inclusive, ele cita o acontecimento do segundo filme com a Kimberly também, que ela conseguiu, né? Então ela teria sido essa pessoa que enganou a morte, o que também mostra um certo furo de roteiro, porque, tipo, como é que ele podia estar se referindo a Kimberly e a outra pessoa que possivelmente pode ter tentado isso também, né? Porque se ele conhece tanto da morte, como é que ele sabia dessa regra para pensar? Enfim, né? Como eu falei, esse filme já tem alguns furos ali também que a gente não pode ficar pensando muito. E quando a Stephanie perguntou pro Bloodworth como ele conhecia eles, que é aí que a gente tem a revelação sobre o passado desse personagem. Lembra que eu falei que a Iris, ela seria a última a morrer na premonição? Na verdade também não é bem assim, né? Porque aquele garotinho que tava com ela era a última pessoa da fila, né? Então, tipo assim, quando os dois estavam caindo da torre, a Iris, ela tava mais embaixo assim. Então, tipo, ela ia morrer primeiro, ela morreu empalada ali também, né? E o garoto que tava caindo atrás dela seria o próximo e o último a se estatelar ali no chão também, né? E é aí que a gente tem a grande revelação, que esse menininho que tava na torre era o próprio Bloodworth. É por isso que ele sabia tanto sobre a morte, porque quando essas pessoas que sobreviveram à torre começaram a morrer, aí eles foram atrás do Bloodworth para poder discutir, tentar organizar algum planejamento aí para eles conseguirem fugir da morte também, né? Aí eles não estavam apenas pensando em proteger a si mesmo e a sua família, mas também o próprio Bloodworth. E foi nesse momento que, assim, quando o cara percebeu que a Iris já estava morta, né, a amiga dele morreu, né, e a família só tinha alguns resquícios ali que também que eram os próximos a serem pegos, ele percebeu que o fim dele já estava chegando também, ele falou que já estava doente também, já estava com uma doença possivelmente terminal ali também, então, tipo assim, por que que ele vai se dar o trabalho de tentar ajudar os outros, de tentar fugir da morte, sendo que o fim dele já estava próximo, né? Ele decidiu pedir aposentadoria, foi curtir o resto da vida dele que ele ia ter também, né, e ainda mandou uma mensagem dizendo a mesma coisa para eles: desista disso, desista de fugir da morte, porque uma hora ela vem querendo ou não, então aproveite o pouco de vida que vocês ainda têm ali também, né? Então, tipo, esse foi o final do personagem do Bloodworth. E quando chega nos créditos, né, naqueles créditos iniciais que vão mostrando os recortes das mortes ali que a Iris foi coletando, a gente chega ali bem no final da linha também, né, depois da morte dos familiares da Iris, né, dos netos dela, da Stephanie, o irmãozinho dela, né, o Christopher, alguma coisa assim também, né, que a gente chega na última pessoa, a gente chega no final dessa linha que a morte estava perseguindo ali, né, que seria justamente o Bloodworth, e é nesse momento que aparece a mensagem ali em memória a Tony Todd, né, justamente com uma forma de homenagear o ator que deu vida a esse personagem. E essa talvez tenha sido uma das despedidas de um ator mais emblemáticas também, né? Um dos últimos trabalhos em vida,
onde realmente a gente pôde despedir de um personagem e de um autor ao mesmo tempo, da forma acho que mais comovente possível, né? Porque o próprio Tony Todd, ele queria muito participar desse filme, ele tinha um carinho por esse personagem, por essa franquia também, né? Quando anunciaram que ia ter o sexto filme, ele falou com os diretores, com os produtores, dizendo, não me esqueçam que não me descartem, eu tô meio debilitado, mas eu ainda quero participar, de um jeito ou de outro, dá pra ele colocar lá ele também, né? E foi o que aconteceu, né? E ele só tinha duas condições também. A primeira é que o personagem deveria ter uma certa despedida ali também, né? Porque já que o ator não ia estar mais presente, então podiam dar uma despedida pro personagem, né? E também o personagem tinha que ter um mínimo de background, né? Que foi o que a gente teve aí também, a revelação que ele estava justamente no acidente da Skyview, né? Dessa torre que ia ser destruída e que a Iris impediu essa catástrofe também, né? E tipo assim, inclusive, quando chega nessa reta final do personagem se despedir, pedir aposentadoria e dar essa mensagem que tem que aproveitar a vida enquanto ela dure também, foi completamente vindo do próprio Tony Todd. Os produtores falaram assim, esquece o script nessa parte aqui, fala com o coração. Então toda aquela fala que ele teve ali, dizendo que é pra gente aproveitar a vida o máximo que a gente puder, né? É justamente uma fala do ator também, não apenas do personagem. Então acho que é um dos momentos mais comoventes dessa franquia e talvez até da própria cultura pop, inclusive, né? Uma grande despedida digna tanto ao personagem do Blood Wolf, como também ao próprio ator Tony Todd dentro dessa franquia. E esse é o grande mistério relacionado ao Blood Wolf dentro da franquia de Premonição. E vocês gostaram desse mistério? Gostaram dessa homenagem, dessa despedida que fizeram tanto ao personagem quanto ao autor? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã do Tony Todd, que é fã do Premonição, que é fã de uma maneira geral. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E deixa seu like, o seu joinha, curtir, deixando como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!